Queria cumprimentar e parabenizar o senhor, deputado Eduardo, por essa iniciativa. É muito importante promovermos esse debate. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes também, colegas da mesa. Eu gostaria de fazer um enfoque diferenciado, porque eu acho que a partir de uma situação assim de caso concreto, a gente consegue adequar melhor o texto da lei, tendo em vista que o direito até mesmo ele é tentacular, né? Ele vai se modificando para abraçar aí as diversas situações que são vivenciadas na sociedade. Primeiro, eu quero dizer, ressaltar que a 13.019, ela tem como objetivo tratar da parceria. Mas as parcerias, elas não podem ser um fim em si mesmo. Elas existem para uma finalidade e outra. Que, no nosso caso, das APAES, especificamente, é prestar o atendimento ao usuário. Hoje, são 250 mil pessoas atendidas pelo movimento apaiano ao longo do Brasil, em 2.144 municípios. Então, em nenhum momento a gente esperava que essa lei fosse tratar realmente do usuário, porque não é a finalidade dela, mas ela também não pode esquecer da finalidade das ações, das atividades das organizações da sociedade civil. Então, a nossa primeira preocupação é como que as APAES seriam submetidas a um chamamento público, na medida que elas são associações de natureza híbrida, elas atuam tanto na saúde, quanto na educação e quanto na assistência. Vou trazer o exemplo da educação. Vou trazer o exemplo do Estado do Paraná, que eu sei que é repetido por vários outros, mas por eu ser do Paraná eu conheço um pouco mais a fundo, que nós temos, então, no Estado do Paraná, para prestar serviço de educação para as pessoas com deficiência intelectual, tínhamos até então, o instrumento era o convênio, que não repassava recurso propriamente dito, que repassa a mão de obra. O Estado, através de um convênio, um instrumento, fornece os professores do seu quadro próprio para prestar o atendimento, realizar suas aulas em loco lá nas APAES. Pensamos, então, uma das grandes discussões que surgiu dentro do movimento foi essa, exatamente essa. Então, o convênio não vai mais existir, mas não se trata somente de você adequar o nome do novo instrumento, você precisa se preocupar com a natureza jurídica desse instrumento. Então, nós não vemos, se o convênio realmente deixar de existir, nós não conseguimos enquadrar essa modalidade de parceria, que hoje nós temos, nem no termo de colaboração, tampouco no termo de fomento. Então, é uma situação que nos preocupa bastante. Preocupa-nos também, agora adentrando em alguns aspectos da lei assim, bem específicos, o conceito de dirigente. Parece que ele está, sobretudo, se a solidariedade, hoje prevista na lei, ela não for extirpada de imediato da legislação, que eu acho que é uma pretensão comum de todos que estão aqui. Aí precisaria, pelo menos, delimitar um pouquinho o conceito desse dirigente. Porque ainda posso estar equivocada, mas a interpretação que nós fazemos é no sentido de que até uma pessoa que, de repente, fique responsável por um de tantos determinados projetos, não sendo dirigente da entidade, ainda assim possa sofrer essa consequência, que é bem penosa. O outro aspecto é o da obrigatoriedade do fornecedor franquear o acesso à escrituração contábil. Esse artigo, ele aniquila as contratações, né? As empresas, os fornecedores de bens, produtos e serviços não vão se sujeitar, como bem disse a colega Marília, a abrir todas as suas documentações fiscais e contábeis para contratar com uma entidade, quando ela não faz isso nem quando ela contrata diretamente com o poder público, né? Então, é um artigo assim que nos preocupa, que a gente gostaria também de ver se tem como extirpar da legislação, ou, no mínimo, alterar. Eu tenho um apontamento a fazer também aqui a respeito das instalações e condições materiais da entidade. Me parece que, como está colocado na lei, ele está um conceito muito subjetivo, né? De que qual é o avaliador que vai lá verificar e atestar que as suas condições, suas instalações são aptas a exercer aquela parceria proposta. E me parece também que tanto o monitoramento imposto assim para a administração pública, ele meio que inviabiliza no todo a parceria, né? Estava eu num seminário com o Silvio lá em Curitiba, quando um colega usou umas palavras mais ou menos assim.
você, ao invés de você direcionar aquele recurso para a parceria, parte daquele recurso você ainda vai gastar para montar uma comissão de monitoramento, para capacitar essa comissão, ou seja, você vai tirar dinheiro daquilo que você podia implicar nessa finalidade de fim para fazer o monitoramento dessa parceria. Então, não que não deve existir, mas que a legislação hoje já é suficientemente... já prevê suficientemente cláusulas para bom uso do dinheiro público, né, dentre eles as parcerias. A própria lei da improbidade administrativa já enquadra as pessoas que, e não só por mau uso do dinheiro público, se você simplesmente atentar contra algum dos princípios da administração pública, seja ele qual for, já vai incidir a lei. Então, era essa observação que nós teríamos a fazer. No tocante às despesas que as organizações podem remunerar com recursos da parceria, eu trago também outro exemplo prático. Atuando diretamente com prestações de contas das entidades, antes de eu poder colaborar com federações, nunca o Tribunal de Contas aprovou você pagar multa, por exemplo, de fundo de garantia por tempo de serviço com recursos de parceria. E na lei não está muito claro. Na lei ele fala que você pode remunerar a sua equipe de trabalho e pagar o FGTS. Num artigo da lei, ela fala isso. No outro, ela fala que você não pode pagar multa, exceto aquelas decorrentes do atraso da administração pública. Só que o FGTS ele tem uma natureza dupla. Ele tem uma natureza de você pagar mês a mês, para formar um fundo, quando o funcionário for dispensado e levantar, e ele também tem uma natureza de multa pela dispensa imotivada. Então, eu acho que valeria bem a pena elucidar essa questão, até porque, quando o Tribunal de Contas for analisar a prestação de conta dessa futura parceria, já se decorreu bastante tempo, né? Aí o novo dirigente vai ter essa pendência para solucionar. E uma outra observação, que entre a publicação do edital do chamamento e a apresentação das propostas, o decreto previu isso, mas eu acho que confere muito mais segurança jurídica para todo mundo estar na lei do que no decreto, que tem um interregno mínimo previsto, o que privilegia, inclusive, o princípio da publicidade, né? Que se garanta que o chamamento fique, o edital publicado por, no mínimo, 30, 40 dias, mas que se assegure um prazo. Até porque as entidades vão ter aí, tiveram um engessamento, elas vão ter aí que se preparar com documentação, relatórios, enfim. E, finalmente, a Lei 13.019 remete a algumas regulamentações para os outros entes, as outras esferas. Ela é uma lei federal, entendo eu que a União Federal tem total competência legislativa para regulamentar isso, e entendo eu que ela não conflita com a competência legislativa dos outros entes, e seria bom que, dentro do possível, a lei não remetesse algum regulamento para as outras esferas. Porque daí teríamos, assim, as entidades teriam... a gente cairia na probabilidade de ter interpretações disformes, né? Ou seja, naquilo que remete para um regulamento da lei, num estado é de uma maneira, no outro estado é de outra maneira, sem contar aí com um número grande de municípios. Então, doutor Eduardo, eu já encerro aqui. A solidariedade, repito, acho que de toda a lei é realmente a maior preocupação. Não posso assegurar que não vai ter dirigente no nível das APAES que queira assumir esse encargo, não vai ter. Então, muito obrigada.